agora. Então, as empresas bem-sucedidas lá na década de 20 eram aquelas empresas que, de alguma forma, tá, elas tinham os melhores métodos de produção, depois eram aquelas que conseguiam os produtos mais diferenciados. A partir da década de 60 é aquela que consegue se relacionar melhor com esse consumidor. E se tem um preceito básico de qualquer relação, tá? Tem um preceito básico de qualquer relação, inclusive qualquer relação humana, né? Se eu quiser me relacionar bem aqui com a Nayara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar conhecer a Nayara. Tem que tentar entender a Nayara. Porque imagina se a Nayara for uma pessoa, por exemplo, que não gosta de política. E eu vou puxar assunto com a Nayara justamente falando de política. E aí, Nayara, vamos conversar aí. O que tu tá achando? Sai ou não sai impeachment? A Nayara vai dizer, não acredito que essa mulher tá falando isso. Justo o assunto que eu detesto, né? Então, um preceito básico de qualquer relação, de qualquer boa relação, é conhecer a pessoa que a gente se relaciona. Aquela palavrinha que tá super na moda, que eu acho ela maravilhosa, mas ela tá super desgastada, né? Mas eu continuo achando ela maravilhosa. O raio da empatia, né? Eu tentar entender a Nayara, quem é a Nayara, compreender, me colocar. A compreensão, na verdade, ela tá antes da empatia, né? Primeiro eu compreendo e depois eu tento me colocar naquele lugar. Então, essa época da década de 60, surge essa tentativa de entender o consumidor. Mas por que essas empresas, essas organizações começaram, o próprio marketing falou, cara, a gente tem que sofisticar essa compreensão. Porque eles se deram conta que os comportamentos não eram regidos por questões racionais. Então, os estudos do comportamento do consumo, eles se aceleram, eles se intensificam, eles se expandem justamente no momento em que se dão conta do seguinte, cara, essas pessoas não estão comprando por questões racionais. As pessoas não compram por questões utilitárias. As pessoas não compram simplesmente porque elas precisam daquele produto por causa de suas necessidades básicas. As pessoas estão comprando por outras coisas. E a gente precisa entender que outras coisas são essas. Então, quando a gente fala sobre irracionalidade nas práticas de consumo, por isso que eu falei que talvez fosse até uma redundância, quando a gente fala sobre a irracionalidade nas práticas de consumo, talvez seja todos os estudos de consumo, ou a maioria dos estudos de consumo, vão se dedicar a isso, vão se dedicar a essas questões da irracionalidade. Existe, obviamente, estudos que também, né, se dedicam a essa questão das práticas mais racionais. Mas a maioria dos estudos do consumidor vão se dedicar a essa questão da irracionalidade. E a gente tem, né, nesse processo, essa afirmação, né, tem uma frase do Freud que diz que a mente é como um iceberg que flutua com apenas 1/7 de seu volume acima da superfície, né? E aí a gente tem essa ideia, o Freud fala em 1/7, né, que a gente só conhece, na verdade, a gente age muito mais por causa do que está ali embaixo daquele iceberg, né? As razões pelas quais a gente age estão ali embaixo daquele iceberg. E quando a gente fala desses 5,95, existe um estudo que diz que apenas 5% das nossas práticas de consumo são práticas racionais. Os outros 95% são práticas irracionais. E eu não sei o que vocês estão pensando sobre isso agora. Estão pensando, não, comigo não, porque 95% do que eu compro é irracional. Não, mas nunca, professora, mas nunca. Né? Não, eu sou a exceção a essa regra aí. Eu sou a exceção a essa teoria. Se vocês estão pensando sobre isso, vamos começar a conversar, tá? Olha o Francisco Santos, eu compro tudo bem pensadinho. Né? O Francisco, então, segura aí que nós vamos refletir sobre esse teu pensadinho, tá? Esse teu pensadinho aqui a gente vai firme hoje. Nayara, eu compro por impulso. A Nayara já disse, eu sei que eu compro, eu sei que tá ali, Nayara já revelou, já tá ciente disso, tá? Mas vamos pensar um pouco. Então, existem dois campos, né, que nos alimentam, vamos dizer assim, para a compreensão dessas práticas irracionais. Eles não são os únicos dois campos, tá? A sociologia também me dá indícios de algumas irracionalidades no consumo. A filosofia, por incrível que pareça, tem teorias bem interessantes que são aplicadas em algumas ideias a respeito do comportamento do consumo. A antropologia também tem coisa interessante, a antropologia do consumo é super interessante, também fala um pouco sobre isso, né? A Kailane falou, eu compro tudo que vejo. Triste. A Amanda lembrou, né? Bem lembrada, Amanda. Quem não vai no mercadinho compra pão e sai com R$100 de compra, né?
Quem nunca fez que joga a primeira pedra? Então, essas práticas, né? Como é que a gente vai entender isso? Então, assim, tem várias teorias que nos ajudam a entender isso. Mas tem dois conjuntos de teorias que elas são que eu acredito, né? E não só eu acredito, mas tem uma galera junto comigo que acredita que são as melhores teorias para entender essas irracionalidades, que são as que a gente chama as teorias psi, né? Que são as teorias ligadas à psicologia e as teorias da neurociência, que essas são mais recentes, né? Essas são teorias do século XXI, que ainda tem uma certa controvérsia sobre elas, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas, em compensação, elas também têm achados muito interessantes e muito relevantes. Eu posso dizer assim, a neurociência, ela é como se dissesse assim, ela ainda fala pouco. A gente não conseguiu decodificar tudo que a neurociência nos disse. Mas quando a gente consegue, são achados muito interessantes. Muito, muito, muito interessantes. Que eles não contradizem o que a gente já sabia, mas eles nos ajudam a entender melhor o que a gente já sabia sobre o comportamento humano. Né? Eles ajudam, cara, então é isso aqui que faz com que a gente faça isso, tá? Também dão certa complexidade a coisas também que a gente já sabia, né? Então, assim, as teorias psi são as primeiras que a gente vai dar uma olhada, e são muitas teorias. Gente, existem livros e livros e livros. Assim, se vocês conhecem um pouco da área de psicologia, vocês sabem que dentro da própria psicologia, eu não sei quantas linhas de pensamento existem, assim. Mas eu, sendo leiga em psicologia, eu poderia falar a behavionista, aquela ligada, né, ao comportamento humano. Eu poderia falar em psicanálise. O Chico, inclusive Francisco nos ajuda aí. O Chico conhece um pouco sobre a Jung, né? O Chico, outra que a gente poderia falar, por exemplo, as teorias da Gestalt, que é uma linha também da psicologia. A gente poderia falar de, enfim, uma série de teorias, né? Inclusive escolas e subescolas dentro da psicologia, que nos ajudam a entender um pouco esses comportamentos, né? Tem o pessoal hippie também, bem lembrado, Chico, né? Tem a galera que é mais alternativa dos psi ali. Mas tem uma série de teorias que nos ajudam a entender, e algumas delas, inclusive, têm estudos específicos dessas práticas de consumo, né? Então, nós vamos começar com uma teoria da psicologia que eu gosto muito, que eu adoro, sou muito fã desse cara, assim, quem me conhece, que já teve aula comigo, eu já falei dele, que é o Daniel Kahneman, né? Ele é um ganhador de prêmio Nobel de economia. Ele é aquele prêmio Nobel que não é prêmio Nobel, mas não vou entrar nessa discussão agora. Mas ele é um teórico super bem reconhecido no mundo, e ele é um teórico que ele ficou reconhecido, é muito legal. Por que o Kahneman ganhou esse prêmio Nobel? O Kahneman, ele fez pesquisas super interessantes, ele descobriu muita coisa, mas o Kahneman também, ele andou sobre ombros de gigantes, né, que a gente diz, os teóricos que andaram sobre ombros de gigantes. Ele se aproveitou de muitas teorias que existiam e ele resolveu cometer uma ousadia. O que o Kahneman... Existia uma série de estudos que diziam que o consumidor comum agia muito irracionalmente, né? Mas também se dizia que em determinadas esferas das práticas humanas eram dominadas pela racionalidade, inclusive esferas de consumo. O que a gente está falando com isso? Determinadas esferas das práticas humanas. Se dizia assim, o consumidor comum, ele age de maneira irracional. Mas tem alguns tipos de consumidor que são extremamente racionais e que não agem com irracionalidade. Essas teorias já existiam. O que o Kahneman faz? E o Kahneman estuda isso antes de ele ganhar o prêmio, ele ganhou em 2007, eu acho. Antes de ele ganhar o prêmio, ele já também tinha lançado alguns estudos sobre essa irracionalidade. O que ele faz? Ele vai lá e vai verificar se realmente essas pessoas que eram consideradas, que agiam de forma totalmente racional, eram realmente racionais. E ele descobre que não. Quem são os públicos que o Kahneman investiga? O Kahneman investiga os brokers, né, aquelas pessoas que fazem transações à bolsa de valores, e que elas têm que agir, inclusive por uma questão legal, né, por uma questão legal. Por exemplo, eu não posso estar comprando ações para uma pessoa, sem ser, né, sei lá, o Francisco me dá o dinheiro dele lá, eu sou a pessoa que negocia ações, e aí eu pego e, assim, ó, tô achando essa ação, eu tô achando essa marca ou essa empresa muito
eu vou comprar dela porque eu acho ela legal. E aí eu perco o dinheiro do Francisco. E o Francisco vem e diz assim, Camila, por que que tu perdeu meu dinheiro? E eu vou ter que dizer, porque eu achei a marca fofinha, porque eu achei a marca legal. E o Francisco pode me processar e me botar na cadeia. Por quê? Porque eu agi de uma forma não coerente, de uma forma não racional. Então, essas pessoas eram consideradas pessoas que tinham um comportamento altamente racional no momento de decisão, baseado em estatísticas, baseado em cálculos, baseado em inteligência artificial, enfim, toda aquela parafernália, né? Essas pessoas faziam estudos, mega estudos, aqueles grandes dados, análise de, né? Então, eram pessoas consideradas que tinham um comportamento extremamente racional, né? Extremamente técnico, objetivo, concreto. E um outro grupo de compradores também, que também é considerado um comprador técnico, que é o comprador do B2B, né? Que é um comprador aquele, por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu tenho que comprar os insumos da empresa. Eu tenho que comprar, minha empresa faz baldes de plástico e eu tenho que comprar matéria-prima que faz o plástico, né? E eu não vou comprar da empresa que tenha melhor imagem de marca. Eu vou comprar da empresa que eu consegui fazer cálculos lá e vi que somando a forma de pagamento, mais a qualidade do produto, mais o prazo de entrega, ela é a melhor condição que para minha empresa. E o que o Kahneman vai lá? O Kahneman vai estuda essas pessoas e ele se dá conta que ali também não tem 100% de racionalidade. E que tem muita irracionalidade. Muita irracionalidade. E aí ele apresenta essa tese, né? E ganha o Prêmio Nobel de Economia porque ele descobre que, na verdade, não existe comportamento humano que ainda tenha sido detectado que não seja, em algum momento, permeado por essa irracionalidade. Né? Mesmo, e aí, falando especificamente das práticas de consumo, mesmo aquelas práticas de consumo que são consideradas práticas de consumo, né, que estavam no Olimpo, assim, da racionalidade, elas não são tão racionais assim, tá? E aí ele desenvolve uma série de, na verdade nem são todas dele, ele organiza, esse livro dele é muito bom, ele organiza as formas como nós agimos de forma irracional. Ele organiza em vários grupos, são descobertas, são teorias de outros autores, mas ele vai organizando, algumas são dele, são 100% dele. Eu separei 3 para a gente conversar aqui, só para exemplificar o que ele está falando, que é uma que chama Halo, e eu separei essa porque eu adoro o nome dela, Halo, porque me lembra a música do Beyoncé, aquela Halo, Halo. Então eu separei ela por essa razão super objetiva, super concreta, super racional, né, provando que eu sou uma pessoa que age de maneira racional. Então eu separei essa por causa que é o nome da música da Beyoncé, que eu adoro. A outra é a adesão e a outra é o ponto cego. Essas são 3 ideias pelas quais no livro tem várias, tá, gente? São o que o Kahneman chama de vieses, ou seja, formas pelas quais a gente erra. Tá? O viés é o erro, né? Ele vai dizer que nosso cérebro ele funciona de 2 formas, tá? Eu acho que eu até trouxe isso aqui. Ó, no nosso cérebro tem em funcionamento duas formas de pensar. Existe uma forma de pensar que ele chama de sistema 1 e uma forma de pensar que ele chama de sistema 2. Né? Como é que são essas formas? O sistema 1 é aquele que é o rápido. Então, esse sistema 1 aqui é o que está em 99% das nossas decisões diárias, a gente tem no sistema 1. O que é 99%, professor? Tudo que eu estou fazendo no sistema 1, né? A maioria das coisas que eu estou fazendo, eu acordo de manhã, eu me visto, eu tomo café, eu vou para... Tudo isso são decisões que eu tomo, são ações que eu tomo, que eu não preciso ficar refletindo, abrir os olhos de manhã e saio da cama, não saio da cama, vou refletir um pouco sobre isso, vou considerar os prós e os contras. Não, eu vou para a vida, né? A gente acorda e vai. Né? A mesma coisa, por exemplo, tem um dilema sobre o que eu vou tomar no café da manhã. Ou eu como que tem em casa, ou eu como que eu como todos os dias. Tipo, cara, no café da manhã a gente toma café e a gente toma pão, ou o que seja que vocês tomam na casa de vocês. Então, ele é o sistema 1 ele é muito útil. Ele é muito útil. Ele nos dá esses atalhos para a gente poder viver, porque senão a nossa vida ia ser uma eterna reflexão e a gente não ia sair do lugar. Então, ele é muito útil. Ele funciona, o sistema 1 funciona na base do que o coisa fala heurísticas. Então, essas heurísticas são esses atalhos. Então, o sistema 1 funciona na base de atalhos. Meu cérebro vai tomando decisões rápido. Só que, né, e a gente tem esse outro sistema 2, que seriam aquela forma de pensar mais complexa. Tá? O sistema 2 é aquela forma de pensar
quando a gente está muito concentrado em alguma coisa, ou quando a gente tem que fazer um investimento intelectual em alguma coisa, né? Que a gente tem que ficar concentrado em alguma coisa, ou tentar decodificar ou decifrar alguma coisa muito complexa, é esse sistema 2, né? E aí, mas o sistema 2, ele é um sistema que ele demanda muita energia do nosso cérebro. E tem uma coisa que a gente sabe sobre o nosso cérebro, é que ele é preguiçoso. Mas ele é uma boa preguiça, é uma preguiça para economizar energia, né? Então, nosso cérebro está constantemente economizando energia. Então, ele diz mais ou menos assim, nosso cérebro tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 2 gasta muita energia, tipo, muita energia do cérebro, né? Porque é aquilo que a gente tem que pensar, refletir, nos concentrar naquilo, se a gente não está num ambiente... Tem pessoas que têm dificuldade de colocar o sistema 2 em prática, porque o ambiente está barulhento, eu não consigo focar aqui. Então, assim, ele demanda uma energia muito grande, então o nosso cérebro diz, vamos economizar o sistema 2, e o sistema 1 vai lá resolvendo, vai resolver a vida, o sistema 1, vai lá, né? Só que o sistema 1, ele vai resolvendo, mas como ele resolve dessa maneira não muito, resolve dessa maneira prática, às vezes ele incorre naquilo que o Kahneman chama de vieses, né, que são esses erros. E ele vai classificar todos os tipos de erros que o nosso cérebro pode cometer, e ele classifica em vários, né? Entre eles, aqueles 3 que eu selecionei para conversar com vocês agora. Então, ali embaixo diz, a maioria das pessoas acredita que está agindo pelo sistema 2, mas na verdade ela está agindo por 1. É aquela ideia que eu super acho que eu estou sendo racional, mas na verdade eu estou agindo de forma irracional. Então, eu botei algumas coisas só para a gente saber, assim, o sistema 1, ele detecta um objeto se ele está perto ou longe, né? Às vezes a gente é enganada, inclusive, por uma ilusão de ótica, o nosso cérebro nos diz, aquele objeto está mais perto de mim, ou aquele objeto está mais longe. Mas isso, na verdade, é só uma ilusão de ótica, né? Aquele objeto me faz... mas é esse sistema 1 me enganando, né? O sistema 1 que me engana e diz, não, aquele objeto perto, mas na verdade ele é uma distorção da forma, por exemplo, numa fotografia, enfim, às vezes a gente vê certas distorções. Outra coisa que o sistema 1 faz, e por isso, inclusive, ele é muito bom, né? Ele nos orienta em relação a uma fonte de som muito rápido. Então, por exemplo, aquela coisa assim, quando acontece um barulho, a gente olha para o lugar, o nosso cérebro consegue identificar muito bem, né, da onde vem aquele coisa e aquele som. Isso tem a ver com a nossa sobrevivência. A gente só chegou aqui como humanidade porque a gente tem essa habilidade, porque o sistema funciona dessa forma. Outra maneira que a gente usa é... eu me lembrei de uma coisa agora. Essa outra maneira que o nosso cérebro usa o sistema 1 é, por exemplo, quando a gente vai completar frases muito fáceis. Quando alguém nos pergunta assim, 2 mais 2, 4, né? É algo que está no automático, 2 mais 2, 4. Diz assim, pão com, e aí as pessoas, tem gente que diz com manteiga, pão com ovo, né, enfim, pão com café, mas são coisas óbvias, a gente responde muito fácil isso. Outra coisa que a gente faz com o sistema 1 sempre nos faz fazer caras de aversão, mesmo quando a gente não quer, né, então, por exemplo, isso inclusive é um viés do sistema 1, é um erro do sistema 1, como o sistema 1 faz com que eu indique ao outro que eu estou, por exemplo, eu vejo uma coisa que eu não gosto e eu faço, sabe? Aquela cara que eu não consigo evitar. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, ó, por exemplo, alguém vai te mostrar uma coisa que tu considera feia e a pessoa vai pedir a tua opinião e ela te mostra. E aí tu diz assim, né? Tu não conseguiu evitar a cara de aversão, porque é o teu sistema 1 reagindo àquilo. E aí a pessoa te diz assim, aí tu não gostou, né? E tu diz, não, gostei sim, gostei. Aí teu sistema 2 começa a agir, começa super, não, vou investir aqui pra, né? Não, eu gostei. Mentiras complexas exigem o sistema 2. Então, assim, não, eu gostei, eu achei interessante, achei legal, né? Achei bonito e tal. E a pessoa, não, eu vi a tua cara, né? Então, assim, o sistema 1 é que faz isso com a gente, nos entrega nessas situações. Uma outra coisa também que dá pra gente comparar, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente está usando o sistema 2. Por quê? A gente está usando esse sistema mais complexo, porque eu tenho que me focar completamente naquilo. Tem um exemplo, assim, dessa necessidade de focar, de investir totalmente intelectualmente naquilo, que quando uma pessoa, por exemplo, tá aprendendo a dirigir, ela não consegue ouvir música no carro.
né? Ela vai lá e desliga o carro. A pessoa só começa a ouvir música no carro, dirigir ouvindo música, quando ela já aprendeu a dirigir. Por quê? Porque também existe isso. Determinadas práticas que a gente tem na vida, elas iniciam no sistema 2 e elas passam para o sistema 1. Né? Algumas práticas que a gente tem na vida, a maioria das práticas que a gente tem na vida, quando elas de alguma forma se naturalizam, né, elas passam a exigir menos energia do cérebro, elas passam para o sistema 1. Então, uma pessoa que já dirige muito tempo e entra no carro, ela faz as coisas absolutamente no automático, né? Ela faz as coisas e tal. Vou dar um exemplo bem triste, assim, mas é um exemplo que, meio radical que nos ajuda a entender. Não sei se vocês já ouviram aqueles casos das pessoas que esquecem os filhos no carro, vão para o trabalho e esquecem o filho do carro. Porque ela fazia todos os dias, ela fazia alguma coisa no sistema 1. E naquele dia ela fez a coisa no sistema 1. Então, todos os dias ela acordava, ia para o trabalho, né? Dirigia por tal rua e ia para o trabalho. E naquele dia, a mulher, sei lá, a mulher, ou o marido, sei lá, falou: não, hoje tu leva a criança para a creche. E a pessoa se esqueceu. Porque ela tá no sistema 1, ela tá no automático. É uma coisa que ela faz todos os dias da vida dela no automático. Então, isso é o sistema 1 agindo, é esse automático que acaba fazendo com que a gente cometa erros muito graves, inclusive, né? O sistema 2, então, isso também é super importante. Por exemplo, o sistema 2 é o que age segundos antes, né? É o que age segundos antes do tiro de largada. Porque alguém que já tenha praticado algum esporte, assim, que tem tiro de largada, por exemplo, corrida ou natação, né, sabe que uma das piores coisas é queimar a largada. Né, porque tu vai sair antes do ar, tem que voltar, não sei, o desgaste emocional daquilo é muito grande. Então, o sistema 2, no momento de um tiro de largada, ele está super ligado, né? Ele está super, super ligado. Uma coisa também que a gente usa o sistema 2, que tá aqui, até coloquei ali, então fui ver se estava ou não, é quando a gente tem que ter um determinado ritmo que não é o nosso ritmo natural de caminhada por um determinado tempo. Por isso que quem já andou numa esteira vai entender o que eu vou falar agora. Quando vocês saem para caminhar, por exemplo, eu vou caminhar ali na praça, né? Vocês caminham 1 hora e voltam de boa. Quando vocês vão caminhar numa esteira, vocês começam a caminhar e estão de boa. 15 minutos depois, vocês estão mortos. Por quê? Porque na caminhada da praça, vocês não se dão conta que vocês diminuem, que vocês adaptam, porque você se distrai, porque tu está com fone de ouvido, tu não consegue manter o mesmo ritmo da caminhada, porque isso exige uma concentração muito grande. Exige uma concentração muito grande tu manter o mesmo ritmo de caminhada, caminhar no mesmo ritmo, né? Dar as mesmas passadas. Isso exige muito do nosso cérebro. E o nosso cérebro chega um momento que ele desconecta disso e tu te distrai. E, obviamente, o teu corpo começa a cansar, tu começa automaticamente a caminhar de uma forma mais lenta, se distrai com a música, se distrai com a paisagem. E a esteira, não. A esteira é que impõe o teu ritmo, né? Então, assim, é a esteira que não te deixa tu voltar pro coisa. Então, a esteira pensando por ti, né? Na esteira, tu também tá no sistema 1. Só que na esteira, é a esteira que tá te mantendo no ritmo, porque o teu cérebro sozinho não faz isso. Também, quando a gente vai, por exemplo, verificar a validade de um argumento complexo lógico, né? Por exemplo, se alguém te diz, alguma coisa, por exemplo, assim, alguém vai te dizer assim, olha, eu vou te fazer uma afirmação, tá? E aquelas afirmações, inclusive, geralmente são afirmações que de alguma forma eu percebo risco, assim, né? Então, por exemplo, olha só, eu vou te dizer uma coisa. Eu te expliquei, vou explicar uma situação assim para filho, tá? Eu te expliquei que isso não é tão complexo, né? Eu expliquei que se tu não tivesse entregue as atividades no prazo, tu não jogaria videogame durante o final de semana. Tu entregou as atividades no prazo? Não, não entregou. Tu vai jogar? Não, não vai. Então, de castigo. E aí, como é alguma coisa que compromete algo que tu quer muito, tu vai verificar se aquilo está correto. Geralmente, nessas situações, tu usa o sistema 2. Ou quando alguém te explica alguma coisa, também, por exemplo, eu vou te explicar uma teoria, né? Isso que eu estou explicando agora para vocês. Se vocês estiverem usando o sistema 2, estou fazendo uma série de afirmações aqui para vocês. O cérebro está dizendo, tá, mas como é que é mesmo? Então, a gente tem 2 coisas no cérebro, então o cérebro está verificando se essas coisas são verdadeiras ou não. Geralmente, aí a gente usa o sistema 2. Verificar se aquilo é verdadeiro ou não, né? Um exemplo também é saber que faltou luz e tu ligar a tomada ou algum aparelho eletrônico. Exato, né? Tu entra num lugar e acende a luz, né? Ou abre a torneira, mesmo que tu saiba que não tem água.
Eu fiz um curso de copywriting que mencionou os gatilhos mentais como atalho e facilitador para a tomada de decisão. Exatamente, tem uma série de gatilhos que fazem isso. O que é o halo, né? Então, um dos vieses, ou seja, um dos erros que o Kahneman identifica, ele identifica que em algumas situações o nosso sistema 1 age de acordo. O que é o halo, né? O halo seria uma aura, né? Na música lá da Beyoncé, ela diz I can see your halo, né? Eu consigo ver a sua aura. Não é bem, eu acho que a tradução não seria bem aura, né? É uma tradução mais de tipo, é algo em torno de ti, né? A tua auréola, não é meio uma auréola também, é uma alma, uma aura, acho que seria mais correto. Mas é praticamente algo que te envolve, né? I can see your halo, né? Eu consigo ver o seu halo. E o que o Kahneman está falando do halo aqui? Ele fala que em torno de algumas situações, principalmente pessoas, ele fala que isso acontece muito em torno de pessoas, tá? O halo, ele pode acontecer em torno de marcas, em situações, em objetos, mas ele acontece muito em torno de pessoas. O halo é uma coisa que se caracteriza por pessoas, tá? Eu construo uma imagem em torno de alguém, geralmente de uma forma muito rápida, né? Muito rápida. E a partir daquele halo que eu construo, tudo o que aquela pessoa disser ou desdisser vai ser comprometido por aquele halo, tá? Fenômeno Big Brother total, por exemplo. As pessoas estão absolutamente... As pessoas construíram um halo em torno da Juliette. Tudo que ela fala, ela pode falar o que for de errado, as pessoas vão lá defender e vão dizer não foi isso que ela quis dizer, blá, blá, blá. Ela fala uma coisa, né? Eu vi um cara outro dia falando um negócio muito legal sobre ela, que o cara falou assim, o cara é apaixonado por ela, tá? É um comentarista de Big Brother. E ele disse assim, ela não é chata. Ela é puta chata, né, gente? Vamos combinar, ela é muito chata. Ela é muito chata. E aí, o cara falou assim, ela não é chata, isso é inteligência. Olha o que o cara fez, olha a volta que o cara deu. Isso é inteligência. E aí o cara completou, né? Ele falou assim, porque ela sabe que esse jogo é sobre falar com o público. E é o que ela tá fazendo, ela não tá falando com as pessoas lá dentro, ela tá falando com o público. E o cara foi tipo, cara, ela é um gênio, ela decodificou o Big Brother, ela né, entrega 1,5 milhão para ela. Então, assim, isso é o halo, né? Isso é esse halo. Eu já vi, gente, e aí eu vou dizer para vocês que eu adoro observar essas coisas nas pessoas, assim, né? Eu gosto muito de observar determinados comportamentos e determinadas formas que as pessoas recebem determinados conteúdos e determinadas pessoas. Eu já vi, gente, pessoas... Eu conheço como... Vou dar o Francisco aqui como exemplo, mas não é o Francisco, tá? Eu sei como é que o Francisco pensa. Eu sei que o Francisco é um cara progressista, eu sei que o Francisco é um cara que gosta da diversidade, eu sei que o Francisco é um cara plural, né? Eu sei que o Francisco é um cara de esquerda, eu conheço o Francisco. Aqui não estou afirmando essas coisas, estou projetando no Francisco. E aí, o que acontece? Né? Um cara ativista, eu sei quem é o Francisco. E o Francisco vê uma pessoa falando alguma coisa, mas essa pessoa, ela fala de um lugar, ela se veste de uma maneira descolada, ela tem códigos, ela usa códigos de esquerda, por exemplo, ela usa barba, né, que é considerado um código de esquerda, ela usa um all-star, né, que é considerado uma coisa meio contra a cultura, meio, né, despojado, meio que não se preocupa com o sistema, meio outsider, né? Então ela usa um all-star surrado. E aí o Chico tá lá ouvindo essa pessoa, e a pessoa fala com gírias, e fala, né? Então tu vê aquilo tudo. Só que a pessoa pode falar a frase mais fascista possível, a frase mais retrógrada possível, a frase mais conservadora. E aí o Chico me olha e diz assim... Genial essa pessoa, né? Eu digo, Chico, não. O cara acabou de falar uma merda enorme. Ele foi super... Não é isso que ele quis dizer, Camila. Não é isso. Não. Eu já vi, gente, eu gosto muito de ver, inclusive, perceber isso nos alunos, assim. Alunos recebendo discursos de diferentes pessoas, assim, diferentes perfis de pessoas. Então, eu tenho um perfil de pessoa que, por exemplo, o cara é mais velho, o cara usa uma roupa mais conservadora, o cara não fala gíria, mas ele fala alguma coisa. Aí chega e o cara fala uma coisa bem relevante, fala uma coisa, por exemplo, muito inovadora, muito progressista, muito disruptiva.
Aí chega um cara de All-Star, mega moderno, falando de gíria, pô, né, não sei o que, tarará. E aí as pessoas olham para aquilo que genial, que ele falou, muito disruptivo, mexeu com a minha cabeça e tal. Velho, outro dia falava de uma coisa muito mais interessante. O que é isso? É o raio do Halo. É o constrói. Na publicidade, como é que a gente usa isso, né? A gente usa isso, por exemplo, no ponto de venda, contratando pessoas com uma imagem que eu quero que aquele ponto de venda tenha. Então, por exemplo, Chili Beans utiliza muito isso. Eu quero que o meu produto seja associado com coisas descoladas, com moda, com arrojo, né? Que tem toda aquela coisa, assim, chili beans, das pimentas, né? Eles contratam pessoas tatuadíssimas, pessoas cheias de estilo, pessoas com cabelos diferentões, cabelos coloridos. Por quê? Porque aí tu entra naquela loja e o que aquela pessoa te mostrar, o que uma pessoa com cabelo colorido, que tu lê como uma informação de moda, te mostrar, e ele vai te mostrar essa escova aqui, tu vai dizer, cara, essa escova é muito descolada, eu quero uma escova descolada dessas. Né? Porque é esse halo que tá te mostrando isso. A gangue também faz, né? Sinceramente, eu não entro muito na gangue, mas eu imagino que ela faça também. Todas essas lojas façam, né? Eu entrei pouquíssimas vezes. Aquela Yukon também faz isso. Uma vez eu entrei também, tipo, super queridos, assim, super... Ui, né? Super... O outro erro, né, que o Kahneman fala, um dos outros erros, eu trouxe só 3, gente, são muitos mais. O outro erro que o Kahneman fala é o erro que ele chama de adesão, tá? E esse é bem fácil de entender. É o velho, aquele efeito manada, tá? As pessoas são seres sociais, isso tem a ver, inclusive, a neurociência está explicando isso de uma outra perspectiva, isso depois a gente vai ver lá que é por causa dos neurônios espelho também. Mas a gente só chegou aqui na nossa evolução humana, a gente só chegou nesse nosso estágio aqui, Homo sapiens sapiens, porque em algum momento o nosso cérebro evoluiu para um processo de socialização, porque o nosso cérebro evoluiu, a parte do nosso cérebro que era responsável pela socialização evoluiu, e a gente é descendente daquelas pessoas que conseguiram viver em grupo. Tá? A gente é descendente daquelas pessoas que conseguiu viver em grupo. Então, o nosso cérebro descende daqueles hominídeos lá, né? Daqueles homens das cavernas lá que conseguiram viver em grupo, porque os que não conseguiram morreram, né? E aqueles que conseguiram se agrupar, se juntar forças, é que chegaram até aqui. Só que isso, aquele homem da caverna lá, tem relação pela qual, quando tu vai num shopping, tu vê sempre a fila do McDonald's cheia. Sempre, tá? Ah, professora, mas o hambúrguer do McDonald's não é o único porcaria, né? Do lado tem um hambúrguer ali igual, se não melhor, tá? Tem o Madeiro, tem o Burger King, tem a petisqueira, tem o hambúrguer. Vamos respeitar que não é tudo isso, tá? Por que as pessoas vão para lá? Porque uma fila, né? Porque uma fila tem esse efeito manada. Porque uma fila diz pro teu cérebro que está todo mundo lá. Se o grupo está lá, é bom. Né? Então, é o nosso cérebro que comete esse erro. Esse restaurante deve ser bom, porque esse restaurante tem fila. Né? Então, isso deve ser bom. Tem várias outras formas, depois a gente vê isso também, mas esse é o efeito manada. E o último dessa parte aqui, deixa eu até ver aqui a oração. Ih, Birina, não vou ter muito mais tempo. O último desses vieses, né, que eu trouxe aqui, de novo, o Kahneman tem outros, né, mas o último viés que o Kahneman aponta é o que ele chama de ponto cego. E esse aqui foi aquele que eu comecei a aula comentando, que eu falei assim, existem certas coisas, existem certas situações que a gente acha que a gente está sendo super racional, né? E uma das situações que a gente acha que a gente sempre acha que a gente é mais racional que os outros. O ponto cego, né? Por que o nome disso aqui é ponto cego? Ponto cego é uma coisa que se usa, por exemplo, quando a gente dirige, né? Então, por exemplo, o espelho retrovisor, inclusive, às vezes tem um recadinho ali, esse retrovisor tem um ponto cego, né? Onde é que acontece o ponto cego? O ponto cego acontece em determinado local, que não está nem longe o suficiente para te ver, né? Nem perto o suficiente, ele está num lugar entre isso, né? Ele está próximo, mas eu não consigo ver porque ele está naquele ponto cego, aquele ponto que eu não enxergo. Quem já observou um vidrinho de retrovisor, às vezes tem
Não é retrovisor aquele do lado, não sei como é o nome daquele, não dirijo, mas enfim. Ele tem um bilhetinho que aquilo ali pode ter um ponto cego. Então, tem um local que as coisas que estão naquele local ficam invisíveis, aquele é o ponto cego, tá? E aí, o que o Kahneman fala sobre isso? Que a nossa percepção, nossa percepção das coisas também tem um ponto cego. E a gente tende, quando tá longe, eu super consigo ver a irracionalidade do outro. Eu consigo entender. E aí, por que eu botei essa imagem aí? Porque é aquela olhada que a gente dá pro carrinho do outro no supermercado, e a gente diz, por que essa pessoa tá comprando essas coisas? Tipo, quem é que compra umas coisas dessas? É a nossa capacidade de perceber a irracionalidade do outro, mas não perceber a nossa. E a nossa é extremamente... a gente não percebe, a gente é incapaz de dizer isso. É aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu assim, ó, sou completamente racional. E não conseguem entender que muitas das coisas que elas fazem são por hábitos, muitas das coisas que elas fazem são por impulsos, né? Muitas das coisas que elas fazem são por questões emocionais. Então, não conseguem entender isso. O ponto cego tem a ver com isso, com esse problema, ou esse erro, na verdade, esse erro que a gente comete, porque a gente acha que a gente é muito mais racional do que a gente realmente é. E a gente acha que a gente está aplicando... A gente acha, às vezes, inclusive, que a gente tem técnica. A gente acha que a gente está aplicando a técnica em determinadas coisas, né? Quando a gente não está aplicando a técnica. A gente está viajando, a gente acha que a gente está aplicando estatística, que foi esse aqui, principalmente, que o Kahneman descobriu. Como eu estou com um pouquinho tempo, eu vou dar uma puladinha aqui e eu vou falar, então, assim, esses três primeiros vieses, né, eles fazem parte daquele primeiro conjunto de teorias ligadas à psicologia. E quando, nesse século, né, na virada do século, a gente tem uma expressão que é utilizada dentro dos estudos de neurociência, que é dizer assim, a partir da virada do século, a gente conseguiu estudar o cérebro vivo. O que significa estudar o cérebro vivo? A partir da virada do século, a gente teve o surgimento de uma série de tecnologias que permitiu com que a gente visse dentro do cérebro das pessoas enquanto elas estão vivas, né? Basicamente isso. Então, por exemplo, a tomografia é um exemplo de um exame que me permite ver isso, né? Então, assim, existe uma série de coisas que a gente consegue verificar. Tem umas coisas que estudam através dos olhos, ou estudam através do eye tracking, enfim, uma série de tecnologias que a gente pode falar que me permite entender o acontecendo, umas que leem as ondas, né, das regiões cerebrais, então eu encho aquelas, né, de coisinhas assim, que leem onde o cérebro está mais ativo, né, ou menos ativo, e eu consigo entender várias coisas sobre o que está acontecendo no cérebro. E aí, o que acontecia, gente? Quando a gente fala de entender o comportamento das pessoas a partir da psicologia, eu dependo do verbo. Eu dependo ou do verbo observação. Por exemplo, eu quero saber por que a Priscila fez determinada coisa, eu quero saber por que a Priscila comprou esse celular. Eu dependo de duas coisas. Ou eu dependo de ir lá e acompanhar a Priscila cotidianamente para conseguir identificar todas as questões envolvidas na compra desse celular. Ou eu posso perguntar para a Priscila, ou eu posso fazer os dois, inclusive, né? Só que tudo isso vai ter uma certa limitação. Primeiro, porque eu não consigo acompanhar toda a complexidade da vida da Priscila. Talvez eu consiga acompanhar a Priscila durante uma semana, mas eu não vou ficar minha vida inteira grudada na Priscila para entender. Ou mais, eu não consigo acompanhar o que a Priscila passou o resto da vida inteira dela. Eu não sei o que a Priscila aconteceu nos 5 anos de idade da Priscila. Né? Então, talvez aquilo tenha alguma explicação lá que eu não consiga decodificar, que eu não consiga entender. E outra coisa sobre o que a Priscila me fala, não é que a Priscila minta. A Priscila não mente, tá? Mas a Priscila... só treta, mas deixa quieto. A Priscila não mente. Mas a Priscila, nem ela... Lembram da primeira imagem que eu mostrei do iceberg? A Priscila tá ali nos 5%. É o que ela conhece também sobre as decisões dela, né? A Priscila não consegue... A gente até, às vezes, tem um palpite, né, sobre o que a gente faz. Mas nem a gente conhece 100% das causas das nossas coisas. Então, a Priscila até pode reconhecer, pensando bem, sabe por que eu comprei um Apple? Porque eu acho que o Apple é uma marca legal. Eu não acho assim, eu não sei por que eu comprei um iPhone. Mas assim, todos os meus amigos tinham,
ou eu conheci uma pessoa que era muito legal que tinha, ou eu acho muito legal assim, as lojas da Apple. São questões mais irracionais, não é um ato racional que tu gosta da loja, né? Mas talvez tenham outras coisas que a Priscila não vai conseguir dizer, tá? As pessoas não vão conseguir dizer. Então, essa questão de por que perguntar tem uma limitação. E quando a gente começou a ter esses estudos, né, neurocientíficos, a gente se abriu uma outra porta. Então, por exemplo, tem até uma cientista brasileira que é especialista internacional em neurônios espelho, né? Então, não sei se vocês já ouviram essa expressão, os neurônios espelho são aqueles neurônios que a gente tem nessa parte frontal aqui, que se diz, inclusive, que os psicopatas têm um problema com o neurônio espelho, né? Eles têm um problema, têm uma deficiência, tem algumas pessoas que têm algum tipo de... estão naquele aspecto Asperger, né? Enfim, tem algum grau de autismo, são pessoas também que têm um problema em alguns desses neurônios espelho, mas basicamente o que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é o neurônio da empatia. Tá? É a minha capacidade de... o neurônio espelho é o que faz eu bocejar, né? Então alguém boceja, eu também bocejo, porque o meu cérebro entende que é o outro, né? Então meu cérebro se engana. O neurônio espelho é o que nos trouxe como humanidade no local que a gente está. É graças ao neurônio espelho que a gente conseguiu unir forças, que a gente conseguiu sentir a dor do outro. Por que eu não bato no outro? Porque eu sei o quanto dói. Porque quando eu bato no outro, me dói aquele um pouco. Por isso que o psicopata tem problema nos neurônios espelho, né? Porque ele bate no outro e ele não sente nada. Tipo, cara, não me toca em nada, né? Eu faço o outro sofrer, não me toca em nada. Hoje aconteceu de uma aluna, tava lá, como sempre, né? A aluna me pediu, bem querida, inclusive, super educada, assim, super querida. A aluna pediu assim: professor, será que a senhora podia botar a APS lá, não sei o que? Eu falei: gente, a APS é tão fácil, tipo, parem com isso. Dela, eu falei: não, mas é que eu queria me organizar e tal. E quando ela falou isso, eu me lembrei que eu também sou aluna e que, quando o professor atrasa a avaliação, cara, me atrapalha todo. Aquilo me tocou de uma forma. Por quê? Porque foi o meu neurônio espelho agindo. Eu senti o que ela estava dizendo, porque eu passava por uma experiência semelhante. Então, eu senti... Chegou a me provocar uma dor, assim, aquilo. Eu falei, não, vou colocar. E daí, terminei a aula, fui lá correndo, coloquei a PS. Porque eu senti o que ela estava dizendo, né? Eu senti a dor dela, né? Então, os neurônios espelhos fazem isso. E no consumo, o que eles fazem? O neurônio espelho me faz imitar os outros. Então, por exemplo, o neurônio espelho é o que é responsável por essas febres, assim, de consumo, né? Então, assim, lembram dos livros para pintar, do Jardim Secreto? Que foi uma febre, o troço não tinha para vender, né? Tipo, cara, de um dia para a noite, assim como eles surgiram, eles desapareceram. As pessoas não podiam ver outras pintando o que elas queriam pintar também. Então, é o meu neurônio espelho que faz isso. Esses modismos super rápidos é o neurônio espelho agindo. Por exemplo, jogadas. A Apple sabe trabalhar muito bem com o neurônio espelho, muito bem. Quando ela lançou lá o iPod, o que ela fez? Ela lançou o primeiro fone de ouvido branco. Então, tu não precisava mostrar o aparelho para as pessoas saberem que tu tinha um iPod. Porque tu podia... Tu podia estar com o aparelho no bolso, mas elas viam os teus fones de ouvido, né? Então elas sabiam que tu tinha um iPod. E aquilo gerou uma situação viral, né? Na época, eu me lembro que eu morava fora, se tu entrava no metrô e era todo mundo com fone branco, tu te sentia um esquisito porque tu não tinha o raio do fone branco. Né? Tu te sentia muito estranho porque tu não tinha o fone branco. Então, isso é uma coisa que ele faz. E agora, depois, com os fones sem fio. Também que tu te sente super estranho. Só tu que tem aquele fiozinho ali, né? Todo o grupo, toda a manada, todo o resto ali, o teu neurônio espelho fica dizendo, cara, tem alguma coisa errada, porque tu tem que estar lá no grupo. Para sobreviver, né, é o que o neurônio espelho me diz, para sobreviver, tu tem que estar igual ao grupo. Então, vai dar um jeito de conseguir esse fone aí, né? Vai pegar uma rápida protada de AirPods. Depois, a outra coisa que a gente sabe também, que a gente descobriu com a neurociência, é o poder dos hábitos, das marcas e dos rituais, né? Tem um estudo de um livro que eu adoro, que é aquele Lógica do Consumo, que eles estudaram o cérebro de pessoas religiosas perante símbolos religiosos, após rezar e diante de símbolos de marcas que as pessoas gostavam muito e após elas comprarem uma coisa. E o que eles descobriram? Gente, eu não quero ofender ninguém, a religião de ninguém, tá? Longe de mim dizer isso. Isso tá uma descoberta, tá num livro, uma descoberta científica. Eles descobriram que acionava a mesma parte do cérebro, quando as pessoas, por exemplo, pessoas religiosas e que gostavam também de alguma outra, por exemplo, eu sou super religiosa, mas eu gosto de Apple, tá?
a parte do cérebro delas lá que acendia quando elas viam um símbolo religioso era a mesma parte do cérebro que acendia quando elas viam um símbolo da Apple. E quando elas compravam alguma coisa na Apple, era o mesmo prazer que elas sentiam quando elas iam na missa e tinham uma experiência religiosa, né? Então, basicamente, melhores comentários do Chico, eu vou salvar esses comentários para botar aqui, acrescentar nas minhas aulas. Aleluia, meu senhor, Steve Jobs. Ai, Chico, não vou conseguir voltar para a aula depois dessa. A melhor risada que eu dei anos, Chico. Ai, Chico, vem em todas as minhas aulas, por favor. Eu vou te pagar, vou te contratar. Vou te fazer stand-up. Enquanto eu dou aula, eu fico fazendo stand-up. Ai, meu Deus. Eu tô chorando de rir. Aí, gente, tem duas coisas sobre esses hábitos, né? Sobre essas coisas que eu tenho uma história, inclusive, que eu não sei se não vai dar tempo de falar, né? Eu tenho 5 minutos. Mas assim, eu vou falar do Fibrise, né? Então, assim, quando a gente fala sobre produtos e sobre marcas, dizem hoje, né? Os estudiosos de neurociência dizem, olha, tu tem 2 caminhos hoje para conseguir fazer que um produto faça sucesso, né? Tu tem 2 caminhos para fazer que um produto faça sucesso. Ou tu te instala num hábito que já existe, né? Ou tu faz com que o consumidor crie um novo hábito. O segundo é dificílimo, que é aquela máxima que eu digo para os meus alunos sempre, assim, que vender pasta de dente é fácil, difícil é convencer as pessoas a escovar os dentes, né? Fazer com que as pessoas escovem os dentes. Então, fazer com que as pessoas escovem os dentes é criar um novo hábito. Agora, vender pasta de dente é se instaurar num hábito que já existe, que as pessoas já escovam os dentes, eu vou vender pasta de dente para essas pessoas. E aí, um caso disso é o Fibrise, né? Que é esse produto aí da esquerda, que é um produto da Procter & Gamble, que foi lançado nos Estados Unidos, e ele teve anos de investimento em marketing, muita pesquisa, muito desenvolvimento, e ele é um produto que apareceu no mercado, foi colocado no mercado como um produto para aqueles dias que tu não fez a faxina. Então, assim, eu não fiz a faxina, né? Tipo, cara, eu não limpei a casa, não fiz a faxina. E aí eu uso ele para eliminar odores e para dar uma sensação de limpo na casa, né? Ele de alguma forma promete assim dar um ar de limpo na casa. A casa tá meio suja, tu tá com Fibrise e ele faz isso. E mesmo com muito, imagina, a Procter & Gamble não é amadora, né, amiga? Ela é tipo uma das, acho que tá entre as 4 maiores corporações do mundo. Ela não faz nada é acidente com a Procter & Gamble. E mesmo assim o produto foi um fracasso. E aí eles mandaram pesquisadores para casa das pessoas para entender por que era o fracasso. E foi um fracasso assim, em 3 meses, foi um fracasso em 6 meses, foi um fracasso em 1 ano, e eles estavam, cara, nós vamos tirar isso do mercado. E aí, não, vamos fazer uma última tentativa, vamos tentar olhar os hábitos das pessoas na casa das pessoas. E eles foram para dentro da casa das pessoas fazer a boa e velha etnografia. E eles começaram a acompanhar e entender como é que era a relação das pessoas com a limpeza da casa. E eles descobriram o seguinte, que as pessoas não gostavam de associar cheiros a uma situação de sujeira. Mas elas gostavam desse tipo de produto quando elas terminavam de limpar a casa. Então, quando elas terminavam, por exemplo, arrumou a cama, bota um cheirinho na cama. Ah, deu uma arrumada na casa, bota um cheirinho na casa. Então, esse era um hábito que as pessoas tinham. As pessoas tinham o hábito de acabar de limpar a casa e acender, por exemplo, uma velinha, né? Eu adoro fazer isso aqui na minha casa. Adoro, quando eu limpo aquelas 2 vezes por ano, eu adoro acender uma velinha, assim, deixar, sabe, uma velinha com cheirinho bom e tal. Parece que até deixa mais tranquilo o ambiente, né? Então, assim, tu bota aquele cheirinho ali. Tem gente que gosta de incenso, né? Então, assim, essa eles tinham colocado mal o produto no mercado, né? O que eles tinham que tentar fazer é se inserir. E daí eles relançam o produto com um novo posicionamento, se inserindo nesse comportamento que já existia, nesse hábito deles. Então, eles deixam de vender o produto para um dia que tu não fez a faxina, justamente para o contrário, o dia que tu fez a faxina e para te encerrar a faxina. Então, eles se inserem num hábito das pessoas, ainda concluindo o hábito. Então, olha a loucura. Ele passou de um produto que não conseguia se encaixar nos hábitos para um produto elementar nos hábitos. E ele se tornou um sucesso de vendas nos Estados Unidos. Ele se tornou um dos produtos que as pessoas hoje dizem que elas acham que não terminaram a faxina
Parece que a casa não ficou limpa, ou parece que elas não terminaram de limpar, se elas não usam o Febreze. Eu não vou ter tempo de falar do case do Zafari, mas era mais uma... Enfim, era mais uma outra questão ali. E eu vou falar só vou falar dessa última coisa, bem rapidinho, gente. Os marcadores somáticos são o que a gente chama de easter eggs para o cérebro, né? Que são determinados... isso funciona muito em publicidade, a publicidade faz muito isso, muito, muito, muito. Ela coloca determinados signos, né? Que a semiótica ela vai chamar de signos, mas ela coloca determinados marcadores que acionam determinadas coisas no meu cérebro de forma inconsciente. Né? Então, aquilo aciona de uma forma inconsciente, eu não me dou conta que eu estou agindo daquela forma. Por exemplo, o efeito jaleco. Né? Ele é tão inconsciente, eu não sei se vocês já ouviram isso, inclusive existe essa coisa diagnosticada das pessoas que sobem a pressão só quando vem uma pessoa de jaleco, que às vezes a pessoa que vem medir a pressão tem que tirar o jaleco para medir e a pressão baixa, vocês já ouviram falar disso? Né? Então, assim, isso é inclusive efeito jaleco. E isso como é que funciona também? O efeito jaleco, ele é um efeito que funciona também, eu confiro um determinado grau de expertise quem usa jaleco. Por quê? Porque o jaleco é um marcador somático que está no meu cérebro, que é utilizado, por exemplo, por doutores, por médicos, por cientistas, pessoas que... Né, o óculos é um marcador somático. Né, o óculos, eu olho para uma pessoa e eu vou... Claro, gente, que ele também é um signo semiótico. Eu olho e vou dizer, a pessoa é mais inteligente porque usa óculos, né? É um signo disso. Mas os marcadores somáticos, eles funcionam num nível inconsciente. Eu não me dou conta que eu estou achando que aquela pessoa é importante só porque ela usa um jaleco. Eu não estou me dando conta que eu estou achando que aquela pessoa é mais inteligente somente porque ela usa óculos. Eu simplesmente acho que o que ela fala é mais inteligente. Ou eu tenho que fazer uma seleção de pessoas, eu quero selecionar aquelas mais inteligentes, a minha tendência vai ser acreditar que as respostas das pessoas que usam óculos são mais inteligentes do que aquelas que não usam, né? Então, esses são os marcadores somáticos. A publicidade faz isso o tempo inteiro. A publicidade eu acho que é a essência dos marcadores somáticos. Ela enche as suas mensagens de questões que fazem com que me remetem a essas questões que associam, né, a pontos, a construção de marca, toda baseada nisso, esses marcadores somáticos que eu vou espalhando. Então, o cérebro reconhece essas dicas e emprega ela nos seus processos decisórios. Ela reconhece essas coisinhas. Por exemplo, outro marcador somático é a categoria, a que a gente chama de origem dos produtos. Né? Quando eu falo de um forno de Minas, né? Por que eu boto forno de Minas? Porque a gente tem na cabeça que o melhor pão de queijo é pão de queijo caseiro. Então, se tu olhar, desafio vocês a pararem na frente da geladeira ali de pão de queijo do mercado e vocês vão encontrar 99% das marcas de pão de queijo fazem referência a Minas, mesmo aquela que é produzida aqui em São Vicente, né? Ela também vai fazer referência a Minas, mas ela é daqui de São Vicente, fronteira com Quaraí, sei lá onde é que fica São Vicente, mas fica perto lá para onde eu moro, lá para onde é da minha família, tá? Gente, isso aqui era uma situação que eu ia comentar com vocês, mas basicamente eu queria mostrar uma figura fofa antes de mostrar a minha, tá? Então, essa sou eu, ali numa versão melhorada, numa versão bem fotografada, num bom ângulo, tá? Se vocês... Eu vou botar aqui, acho que não tá o meu e-mail ali, mas se vocês quiserem quiserem conversar a respeito, eu vou colocar aqui o meu e-mail. Professora, uma pergunta. O coordenador do meu curso, que é jornalismo, ele me falou que as aulas que teriam essa semana contariam como atividade complementar. A tua também? Sim, eu tô até pegando aqui o link. Porque daí tu vai emitir um certificado, né? Eu não sei como é que vai ser, Chico, tu sabe como é? A gente vai orar para Deus. Não, brincadeira. Gente, a gente vai... se eu não me engano, assim, eu acho. Vocês vão preencher isso aí e a coordenação vai fazer a validação direto. Ah, tá. Obrigada. Vou colocar aqui, tá, gente?
Eu acho, eu já ia dizer, eu ia concordar com o Chico. O Chico falou, depois eu vou concordar. Porque aí a gente faz uma lista, a gente gera uma mesma lista, vocês preenchem esse forms lá, vocês têm que preencher o form, gente, super importante, tá? Esse que eu botei o link ali no chat, bem importante. Vocês colocam lá, preenchem o forms e aí gera uma coisa que a gente manda direto lá para a galera de horas complementares. Acho que é assim. Se não for assim, vocês vão receber um certificado. Esse último que tu mandou, esse último link que tu mandou, porque é para preencher? Isso, esse link que eu mandei, exatamente. Tá, então, todo mundo que quiser, é bom reforçar isso, Kailane. Todo mundo que quiser horas complementares, preenche ali o form. Tá certo, gente? Eu já ultrapassei o tempo, né? Já são 7h05, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui, senão a gente também vai encerrando e vocês mandam as perguntas por e-mail e era isso. Certo, gente? Então foi um prazer, foi uma pincelada sobre estudos do comportamento do consumidor. Eu poderia falar ad infinitum sobre isso, tá? Foi um prazer tê-los aqui como ouvintes. Espero que tenham gostado. Beijos, queridos. Beijo, Amanda. Tu tá aí ainda, Chico Santos? Acho que Chico Santos saiu, né? Olha a Cássia! Saudade, Cássia! Que bom te ver. Ai, querida, tu é uma mimosa. Que bom que tu, André. Até mais, querida. Espero te ver em breve, Cássia. Quem sabe o semestre que vem. Alguém tinha perguntado ali sobre o link, acho que foi Eduardo. Eduardo, eu coloquei aqui de novo, esse aqui, encurtador aqui. Tayla, eu acho que tu já fez várias comigo, né? Eu não sei que disciplinas eu vou ter no semestre que vem. Eu sei que tu é a Harumi. Tu acha que eu não conheço teu nome? É que tu te apresenta assim, depois eu fico te chamando de Harumi, tu vai dizer, professora, não, eu não gosto que me chame assim na aula. Pois é, eu não sei que disciplinas eu vou dar semestre que vem. Esse semestre eu tô dando planejamento de mídia, comportamento de consumo, fundamentos de marketing, que é uma disciplina que eu nunca dou, mas esse semestre acabou caindo para mim. E projeto experimental. Daí, projeto experimental vai demorar um pouquinho para te fazer, porque é mais no final do curso. Assim. Não faça projeto experimental agora, Harumi, porque ele é uma disciplina bem para final de curso. Saudade tua também, Harumi. Saudade.